Vamos hoje entrar em um mundo de fantasias onde a nossa protagonista é uma bruxa e o nosso protagonista é um caçador que se transforma em um lobisomem. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse mundo de fantasia um tanto maluco, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. O filme Nas Terras Perdidas lançou nos cinemas esse ano. Gente, eu não vou lembrar bem especificamente que mês foi. Porém, muita gente estava esperando o lançamento desse filme, já que é baseado em um conto homogêneo de George R.R. Martin, o mesmo criador de Game of Thrones. Então, muita gente já tinha uma ideia de que seria uma obra boa. Antes que vocês comecem a me criticar, vamos essa questão. Muita gente já tinha isso em mente, porque é fã dessa obra. É um conto que muitas pessoas ansiavam por ser feito um filme, porém, no final não foi entregue isso. Nós vamos acompanhar a seguinte história. Nós temos uma bruxa que se chama Alice Grey, que basicamente se chama quase que Alice, na verdade, mas se lê Alice Grey, que é uma bruxa que mora em um lugar que há muitos anos já foi destruído. Nós estamos em uma época apocalíptica em que muitas coisas aconteceram, a terra acabou sendo destruída a maior parte e só sobrou certos lugares para que a população, o ser humano, pudesse viver lá. Alice era uma das moradoras, porém ela era uma bruxa e nesse sentido acabou se tornando uma figura muito forte para as pessoas que estavam lá. Enquanto isso, nós temos um outro lado, o lado de uma rainha muito nova que quer a todo custo conseguir dominar o poder da população e se desfazer do rei que está lá. Temos uma outra ponta em que nós vemos a religião ser distribuída para as pessoas de forma bastante errônea, julgando tudo que é feito errado. Somente o que eles impõem, o que eles dizem é o certo. E por último, nós temos nada mais, nada menos do que um caçador. O melhor caçador, que era o único que se arriscava nas terras perdidas, que acaba se juntando a Alice Grey. Então a nossa história vai rodar em torno disso. Gente, eu não conheço o conto, eu não tenho a minha ideia de como é o conto. Porém, eu ouvi antes da história ser lançada que era um conto muito bom, muito interessante, muito envolvente e tinha todo aquele contexto de fantasia. Mas não foi exatamente isso que foi entregue ao público, às pessoas, aos fãs da obra. Porque assim, uma das primeiras coisas que eu vou ter que dizer é o seguinte: a nossa atriz principal é a atriz que fez Umbrella, que fez Resident Evil, o melhor jeito, né, de dizer, que fez Resident Evil. Então eu acho que já é uma questão de que deixar ela marcada com esse personagem, entende, gente? Então já ficou uma coisa meio que óbvia demais, marcado demais. Então eu, apesar de ela ser sim uma atriz muito boa, eu acho que já ficou uma coisa meio que passada demais. Ela ficou marcada com isso, então já não deu um quê na história. Aí nós temos também a questão de que nós acompanhamos uma história em que começamos a ver quem está contando é o caçador. Ele conta sobre como Alice Grey surgiu e fez uma grande mudança, né, na população, em tudo o que estava lá naquele lugar. Eu não lembro o nome da cidade, gente, tá? Que eles ficaram lá, que é o único, é os confins do mundo, pra se dizer que era o único lugar que sobrevivia lá. E daí volta a história que a gente começa a acompanhar. Mas, apesar de, sim, ter um elenco muito interessante, principalmente, eu acho que 2 protagonistas, ou melhor, 2 atores que fazem os protagonistas serem bons, no meu ponto de vista, são 2 atores muito bons. A história em si não ajuda muito, porque, como eu disse, eu não conheço esse conto, eu não tenho a mínima ideia de como seja, mas Nas Terras Perdidas nos entregou uma história totalmente sem nexo, confusa
extremamente fraca. Quando eu vi o trailer, eu olhei assim, cara, deve ser muito top essa história. E eu tenho que concordar com uma coisa. Quando eles vão lançar o trailer do filme, parece que eles pegam as melhores cenas, melhor jeito de dizer, de ação dele e jogam pra que chame a atenção. Eu não vou negar. Eu realmente, gente, quando eu vi o trailer, eu achei que, nossa, deve ser muito bom o filme. Quero muito assistir. Acabei não assistindo no cinema. Ainda bem, eu vou ser bem sincera, ainda bem que eu não gastei dinheiro pra assistir esse filme no cinema. Porque ele não entrega nada. Eu vou concordar com o que eu li na internet, gente. Eu comecei a assistir esse filme, eu e minha mãe começamos a assistir esse filme, não entendendo nada, e finalizamos entendendo nada. Pior ainda, ficou muito mais perdido do que quando começou toda a história. Porque venhamos e convenhamos, a primeira coisa é que deveriam ter escolhido uma outra atriz, porque literalmente ela ficou muito marcada nisso, mas eu acho que isso não estragou o filme, tá? Mas eu acho que ficou tão marcado que, na verdade, você acaba escutando o nome Alice Gray e você entende que o nome dela se chama Alice. Não é esse. Aí nós temos uns efeitos extremamente limitados, que muitas vezes forçam a você, ok, tá bacana. Você vê, na maior parte das vezes, que o filme foi literalmente gravado em cenário. Não que isso estrague o filme, só que o fato de que você enxerga muito bem que os efeitos são extremamente limitados, o que torna o troço ruim, que é a melhor palavra para se dizer isso, acaba ainda deixando o filme mais fraco e mais decepcionante do que ele já está sendo nos entregue. Aí nós temos uma outra questão. Como eu falei para vocês, eu e minha mãe começamos a assistir o filme entendendo basicamente nada e finalizando ele entendendo nada mesmo do filme. Então, ou seja, o roteiro é extremamente confuso, é extremamente fraco e não consegue nos prender. Então, assim, gente, é um filme que eu dou graças a Deus, perdão da palavra, mas é o que eu dou graças a Deus de não ter gastado dinheiro pra assistir no cinema. Porque o roteiro é fraco, o roteiro não tem desenvolvimento, o roteiro é confuso. Os efeitos especiais são extremamente limitados, fica muito na cara que a maioria das coisas é cenário. E daí a questão de que, tipo, não é que, como eu disse, não que os atores sejam ruins, mas a atriz principal, que é a Alice Gray, fica muito marcada. Então, assim, no meu ponto de vista, analisando de 0 a 5, o filme ganha um 2,5. Por que 2,5, Nathalie, se você achou tão fraco? Sinceramente, eu acho que eu tô sendo legal dando um 2,5, porque o filme é muito ruim. Perdão, é muito difícil falar isso, mas o filme é literalmente ruim. Ele deixou a desejar. Eu achava que, quando eu vi o trailer, que seria uma coisa assim bem interessante, porque eu gosto muito dessa questão de filmes de magia, aventura, mas não, é um filme completamente perdido, confuso, e eu tenho que concordar com o que o pessoal falou. Os protagonistas não têm carisma nenhum. Gente, você não consegue ter uma ideia de, nossa, que legal, que bacana, gostei desse personagem. Porque é muito ruim a história do começo ao fim. Ela não consegue te prender. Eu não sei como é o livro, gente. Eu não sei como que é esse conto. Eu acho que deve ser melhor. Com certeza deve ser melhor. Mas assim, como eu disse, analisando de 0 a 5, é um 2,5. Se você ainda não assistiu e ficou curioso, porque na verdade esse filme foi muito massacrado pela crítica mesmo, gente, eu ainda quis assistir, porque eu queria, não, vou dar uma chance, porque eu acho que o filme não deve ser assim tão ruim como estão falando, mas realmente, ele deixa muito a desejar, porque ele não tem um contexto que vá nos fazer prender. Mas sei como uma pessoa falou, a única coisa que vale a pena é a questão de mostrar o quanto a igreja é cruel. Eu acho que nem isso, gente, porque a história é tão confusa e perdida que nem isso consegue salvar o filme. Mas se você ainda mesmo assim ficou interessado, eu não assisti, Nathalie, no cinema, eu conheço o conto, tá no streaming da Amazon Prime, tá liberado, e o que eu posso dizer pra vocês como eu sempre digo, assistam e tirem a conclusão final de vocês. Mas sinceramente, na minha opinião,
O filme realmente não é algo que você vai falar assim, nossa, valeu a pena, realmente foi divertido. Mas, se você ainda conhece a obra e quer saber como foi feito esse filme, tá liberado na Amazon. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Nas Terras Perdidas, o que você achou? Qual que é a sua opinião sobre toda essa história? Ou se você conhece o conto, qual é a diferença entre filme e conto? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima.